Boa tarde aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos dar continuidade à nossa terceira aula, né, onde estamos desenvolvendo um sistema para gestão de oficina mecânica, né? E esse sistema ele tem várias funcionalidades, né? Cadastro de clientes, né? Cadastro de manutenções preventivas, entre outras, né? Controle financeiro, controle de funcionário, controle de estoque de peças, né? Caso essa oficina tenha, né? E vamos até uma parte de agendamentos, né? Bom, sem mais delongas aí, vamos dar continuidade ao nosso projeto, aonde na segunda aula, né, nós havíamos criado essa estrutura, né, e criamos uma estrutura de pastas e dentro dessas pastas alguns projetos, né. Visando que eu havia, né, criado nessa terceira aula um projeto aqui dentro, eu acabei removendo esse projeto. Então, se vocês tiverem aí, quem está acompanhando a aula, pode remover esse projeto, né? Só clicar aqui em cima dele, remover, né? Geralmente ele remove aqui da pasta, né? Mas daí vocês, de qualquer forma, tentam ver se ele ainda está aqui, né? No caso aí, se ele ainda estiver aqui, você pode deletar daqui para que a gente venha criar um novo, né? Bom, o conceito desse projeto, né, é a gente desenvolver aí um sistema completo, né, como eu já havia falado nas outras aulas, e essa aqui vai ser o nosso back-end, né? Para o back-end já estamos desenvolvendo com .NET, que é .NET 9 na última versão, né? E depois de front a gente vai trabalhar com React aí e usando o framework Next.js para nos ajudar no desenvolvimento. Para algumas regras de negócio a gente vai usar, né, o SQL Server, vai usar as procedures para a gente fazer algumas regras, mas é isso aqui que é o contexto. Então vamos dar início aqui desenvolvendo, né? O que vamos fazer agora, né? Vamos criar aqui dentro da data, né? Dentro da pastinha data, um novo projeto. E esse projeto ele vai ser o responsável para que a gente faça as nossas conexões com o banco. Permanece ainda, né, a mesma estrutura, né? A gente vai criar aqui as nossas bibliotecas de classe, né? Então aqui, né, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, só para me ver os nomes dos projetos certinho. E aqui, deixa eu só dar uma diminuída aqui. Então vamos criar uma biblioteca de classe. Essa biblioteca vai ter o mesmo, os mesmos nomes de projeto ali, né? Código na veia e ponto gestão oficina mecânica, né? E aí sempre damos depois o nome da pasta que estamos trabalhando, da onde ela se encontra, né? Então vamos dar o nosso next aqui. A versão que nós estamos usando é a versão 9, né? Então vamos só dar o create aqui para a gente que possamos criar nossa camada aqui. Bom, como já vimos, né, ele sempre acaba criando uma classe. Eu geralmente deleto, vocês podem renomear também, mas eu já deleto. E aqui dentro, pessoal, o que acontece? Dentro da nossa estrutura, dentro da nossa camada de data aqui, né, a gente vai criar algumas camadas, algumas pastas e alguns projetos baseado um pouco na estrutura que a Microsoft dá de nomes de pastas, entre outros, né? Como a gente vai estar usando o Entity, né, e o Identity também, a gente vai usar as mesmas estruturas. O que vamos criar aqui? Uma pasta chamada de contexto. E se vocês olharem lá, na documentação da Microsoft, né, sobre Entity, Identity, geralmente você vai ver mais ou menos essa nomenclatura. Claro que em inglês, né, Context, né, sem o OK, por exemplo, né, e a gente, como está trabalhando um pouco mesclado aqui, algumas coisas eu acabei dando nome aqui de domain, né, poderia ser domínio, né, para não ficar um pouco de inglês, um pouco de português, mas acabou, por força do hábito, saindo desse jeito. Bom,
enfim, vamos fazer o seguinte, né? Aqui dentro vamos criar uma classe que ela vai ser responsável por nossas conexões com o banco, né? Podemos ter mais de uma conexão, mas vamos fazer aqui. Eu geralmente dou esse nome, né? Geralmente o data aqui, né? Por onde estamos trabalhando, e o contexto. E essa aqui pode ser até o nosso default aqui, né? Data. Eu vou colocar aqui até default contexto, né? Porque isso aqui vai ser o nosso, vamos dizer assim, o principal conexão aqui. Geralmente eu nem dou esse nome, eu coloco como data contexto. Se precisar de um outro banco aí, geralmente eu coloco para onde, né, o data, por exemplo, data alf contexto, né? E aí aqui vai ficar data contexto. Eu vou deixar como data contexto, vai ser o nosso default aqui. E aí, se tiver que precisar de um outro banco, eu vou, nesse projeto em si, eu vou trabalhar só com banco, né? Então, vou deixar data contexto. Se fôssemos trabalhar com mais um, poderia dar um nome, fica mais fácil, né, para quem for pegar esse código e identificar de que bancos estamos falando, né? Poderemos até dar o nome, por exemplo, teve um banco de autenticação, Data Authentication Contexto, né? Aí dentro dele mais um aqui, Data, sei lá, né, um outro banco aí financeiro, né, uma outra base de dados financeiro, Data Financeiro Contexto, né? E aí vai dependendo da arquitetura do projeto aí, mas geralmente temos como hábito dar o nome que se refere ao banco, né? Embora aqui, por exemplo, poderíamos ter colocado, né, nossa base, nós não criamos ainda, mas vamos criar lá um DB, por exemplo, né, gestão mecânica, né? Gestão mecânica. Poderíamos ter dado o nome aqui também, né? Mas vamos deixar assim. Aqui trabalhamos só com, né? E aí, por exemplo, né, poderíamos na nossa camada lá criar, a hora que nós criarmos aqui a nossa connect string, lá vai estar o nome do banco. Então, provavelmente o programador ou alguém que pegar esse código para dar manutenção ou tiver numa equipe, ele já vai saber onde buscar esse nome, né? Bom, vamos lá. Então aqui, pessoal, estamos criando uma classe que simplesmente, né, tem uma classe vazia aqui por enquanto, mas não se refere, como vamos trabalhar com entity e identity, ela não está se referindo a nada. Então, o que nós vamos instalar nessa aula aqui? O conceito dessa aula, a gente viemos aqui no manage no get package, e aí a gente vamos instalar alguns pacotes aqui dos nossos frameworks que precisamos usar, tá? Esses pacotes são importantes para que a gente venha trabalhar com entity aí, né? Então, por exemplo, aqui posso dar o nome de entity e aí ele vai buscar para mim aqui alguns pacotes. Clicando aqui, ó, ele já vai estar o Microsoft.entity Framework Core, que é o que nós estamos trabalhando, e ele já está numa última versão, né? Então, vamos pegar essa versão mesmo. Se tivéssemos usando igual projetos que eu tenho aqui na versão 8, teremos que mudar aqui também para que a gente não venha ter problema. Então, vamos colocar para instalar. Ele vai mostrar aqui para nós todas as referências, né, e pacotes que estão sendo instalados. Então, às vezes nós instalamos ele já instala todos os outros que são dependentes dele, né, que precisa. Então, isso ele já faz automático. Então, já vamos dar um exception aqui para que ele venha a ser instalado. Colocou aqui, ó, essa bolinha verde checada aqui, quer dizer que está instalado. Se você olhar aqui desse lado, ele está instalado. Aqui para você desinstalar, não tem nenhum update, né? Não tem nenhuma versão mais nova, então ele fica apagadinho aqui. Bom, feito isso, nós precisamos agora instalar mais alguns pacotes. Nota que algum desses pacotes ele já foi instalado, né, nesse que nós instalamos, né? Então ele já foi instalado. Mas aí eu quero, para a gente trabalhar com migration, né, onde a gente vai no próprio código a gente vai fazer as migrações para o banco, a gente precisa de mais alguns, né? A gente precisa desse aqui também, olhando aqui que está na mesma versão, né? E todos esses aqui eles vão ser instalados também. E aí vamos fazer o seguinte. Instalamos mais um. Então ele está aqui.
O SQL Server é o que nós precisamos para fazer a nossa comunicação com o banco. Como vamos trabalhar com SQL Server? Note que aqui estamos usando o SQL Server. Se fôssemos trabalhar com MySQL, seria um outro pacote, né? Se fosse trabalhar com PostgreSQL, seria um outro, né? E assim por diante. Cada banco, né, um Oracle, seria um outro framework, um outro pacote aí de conexão com o banco. Mas nós vamos trabalhar com SQL. Vamos instalar isso aqui também, que eu acredito que esse aqui eu preciso também para fazer a parte do migration, se não me engano, tá? E aí vamos instalar, eu acho que nesses contextos aqui, já instalamos tudo, ó, como eu disse, né, um pouquinho antes, né, para PostgreSQL, esse seria um outro banco e assim por diante. Se não, tem o MySQL ele usa esse Pomelo aqui, ele nem é da Microsoft, também como o PostgreSQL também é de outra empresa, né? E assim por diante, né? Tem uma pancada de coisas aqui que podemos usar. Bom, pessoal, para o nosso SQL, ele está praticamente, se nós fôssemos usar agora, poderíamos usar, né, simplesmente, eu acho que é contexto, e aí, se colocarmos o mouse aqui em cima, ou dar um Ctrl ponto, ele já vai mostrar para você as referências, né? Vamos usar o Ant Framework Core. E aí aqui ele já vai marcar aqui em cima, pode ver que está mais branquinho que os outros estão mais escurecidos, quer dizer o quê? Que nós não estamos usando. Podemos até fazer assim, ó, o que eu sempre faço, eu removo, né? Remove and sort using, eu removendo os que nós não estamos usando, e beleza, aqui podemos criamos um construtor, né, um setor aqui para criar nosso construtor, e aí ele precisa desse construtor, tá, para que venha fazer as injeções de dependências aí, tá. Porém, a gente vai usar para nossas autenticações, né, o Identity, né? Esse Identity é como a própria descrição diz, né, de identidade, né? A gente precisa usar ele para que a gente já venha, que a Microsoft já desenvolveu, né, já toda a sua equipe, um framework que faz toda a parte de autenticação, né? Então, não adiantamos reinventar a roda, né? Isso já funciona, né? Então, podemos fazer o seguinte, podemos vir aqui e já vim instalar ele e só usar suas ferramentas, né, instanciando, e aí a gente vai olhando na documentação e vemos como trabalhamos, né, com o Identity. Então eu vou por aqui, ó, o Identity, né, a gente tem o Identity aqui, ó, podemos usar ele, e deixa eu só ver se eu acho ele aqui, deixa eu ver se ele não está aqui para cima. E aí a gente pode usar o próprio Identity para a gente fazer nossas autenticações. Dá para se construir do zero, tá? A Identity, eu acho que é esse mesmo, tá? E a gente ele vai instalar aqui os que ele precisa e instalar todos esses pacotes também. Criptografia, Ant Framework, chaves derivadas, entre outras coisas aí. Bom, eu acredito que para esse projeto, para essa camada, já estamos com todos os pacotes necessários que precisamos. Bom, o que precisamos aqui agora, na verdade, é mudar isso aqui. Isso aqui ele só faz o contexto com a base de dados. Você vai conseguir buscar dados, você vai conseguir deletar, você vai conseguir conectar no banco e por aí vai, né? Todas as tarefas. Porém, a autenticação, se você fosse usar só isso, você ia ter que fazer ou na mão, né, para que você venha lá fazer uma consulta, né, e buscar lá e verificar se esse usuário realmente tem na base de dados, e a hora que você busca lá uma chave, você vai ter que criptografar ela como hash, né?
vai ter que fazer isso na mão. O Identity já faz isso para nós, tá? E o que nós mudamos aqui? Colocamos o Identity. Identity, se não me engano, é isso, tá? Deixa eu só ver aqui se ele muda. Então, aqui vai mudar. Então, é isso que nós mudamos. Quer dizer o quê? Que aqui ele já está usando a tecnologia, né? Toda a parte pronta aí do Identity para nós, tá? Como DB Contexto. Lembra que, como eu falei, né, as nomenclaturas aqui eu acabo usando meio parecida, né? Então, quer dizer que um contexto ele está dentro do DB Contexto e essas camadas vão ser usadas pelas camadas superiores aqui. Bom, e aqui só para a gente finalizar, né, ele tem algumas coisas aqui, o DB Contexto Options, que ele vai usar esse cara aqui, que é o cara que nós acabamos de criar. E aqui ele geralmente dá algumas opções, eu sempre uso as próprias opções, base, e aí ele vai falar que a base aqui é o nosso options, né? Aqui eu só, como eu não pretendo por enquanto criar nada aqui dentro, eu só deixo assim e aqui vai estar vazio, né? Esse método. E aqui, no decorrer das próximas aulas eu vou explicar, mas já vou deixar pronto aqui, se não me engano é private ou protect. Deixa eu só ver, protect override. O que ele vai fazer esse override, tá? Ele vai sobrescrever alguns métodos que a gente vamos criar aí, que é void, na verdade. E aí ele já dá algumas opções aqui. O próprio Visual Studio, ele é muito bom, porque nem tudo a gente lembra, né? Então, às vezes, a gente dá um espaço aqui, ele já mostra para nós o que podemos criar. Eu vou criar esse, ó, onModel Create, que ele vai falar que ele vai criar vai fazer uma criação de algumas classes para nós, vai só sobrescrever algumas classes que a gente pode usar, tá bom? E é isso que nós vamos trabalhando nas próximas aulas, né? Vamos estar falando, criando essa parte de... mudei aqui. Criando essa parte aqui toda de contexto, né? E aí a gente vai trabalhar todo em cima dela. Vamos ter as partes de interfaces, né? Que vamos precisar criar. E aí vamos trabalhar em cima desse... toda vez que a gente criar uma classe, geralmente a gente vai instanciar aqui. Algumas configurações eu vou criar fora, né? E a gente vai vir aqui, porque como eu posso dizer... todo código, né, que a gente pode criar de configuração, ele se passa por aqui e aqui ele vai identificar, né, a gente pode fazer as injeções de dependências aqui dentro, embora eu goste de fazer em outro lugar separado, né, mas é isso, tá? A gente vai usar bastante esse cara, você vai ver que trabalhando com Entity e Identity, esse cara aqui é bem usado, né, então ele é tipo como pode dizer, tipo um gancho aí de configurações dos modelos, né. Os modelos, na verdade, a maioria dos modelos seria basicamente uma réplica do nosso banco aí, né? Podemos dizer que o mesmo modelo a gente acaba criando, né? Podemos ter campos que não existem no banco, mas temos aqui, aí a gente tem que fazer algumas coisas diferentes, porque o Identity é diferente, se ele não encontrar alguma coisa no banco, ele pode dar algum erro. Então a gente pode falar que esse cara não é mapeado, né? E aí o Entity, aí na verdade é o Entity, né? Ele vai identificar, beleza, não existe esse campo neste modelo, né? Mas aí eu vou explicar no decorrer do curso, né? Para que o EF, né, ele venha verificar as entidades, né? Que eu falo, as entidades é o modelo. E aí os data annotation, né, a gente pode ir mudando aí. Bom, é isso aí, pessoal. Nessa aula é isso. Espero que tenham gostado. Criamos nessa aula, né, a nossa camada de banco, né? Vamos trabalhar com o conceito de DDD. Então, algumas coisas a gente pode usar aqui, tá? Então, nas próximas aulas a gente vai ir crescendo com esse projeto, né, fazendo as configurações. Na próxima aula eu quero já adicionar isso no nosso repositório. Eu vou trabalhar não com o GitHub, tá? Eu vou trabalhar com
o Azure DevOps, né? O Azure da Microsoft. Mas aí vocês podem pegar seus projetos, né? E pode adicionar no próprio GitHub também. Mas eu quero mostrar no próprio Azure DevOps para a gente criar alguns cardzinhos lá só para a gente ir trabalhando, tá? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.